Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Bebê de Rosemary, do Ira Levine. Era para esse vídeo ter saído em outubro, só que eu tive uns problemas, que eu gravei esse vídeo sobre esse bebê de Rosemary umas 2 vezes, e nas 2 vezes eu tive que apagar o vídeo por alguns problemas técnicos. E a Babi tá aqui, né? Porque essa cachorra tá um grude comigo, então pode ser que ela apareça em algum momento do vídeo, tá? Mas vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre este clássico do horror que é O Bebê de Rosemary, do Ira Levine. E a gente também vai comentar um pouquinho sobre o filme que foi adaptado pelas mãos de Roman Polanski. Eu assisti o filme, tá disponível no Prime Video, caso você seja assinante. Se você não é assinante, eu vou deixar o link aqui pra você assinar pelo meu link e assim eu recebo uma pequena comissão, né? Mas, antes da gente conversar, considere se tornar um apoiador aqui do canal. O link está aqui na descrição, né, com as respectivas recompensas, e a partir de R$ 5 você já pode contribuir, tá bom? Mas sem enrolação, vamos lá para O Bebê de Rosemary, tá? Esse livro ele foi publicado na década de 60, juntamente com o filme, que também foi publicado ali um período de tempo depois. E o que a gente vai ter aqui neste livro? Aqui a gente vai conhecer a Rosemary, que é casada com o Guy, e aí a gente vai acompanhar esse casal, que é meio que recém-casado, eles têm pouco tempo de casamento, que está indo em busca do sonho americano, que a gente já conversou muito sobre isso, né? O Self-Made Man, que foi ali um período de tempo ali nos Estados Unidos, onde surgiu meio que esse sonho, né, de ser uma família bem-sucedida, de você se moldar, de você fazer o seu próprio dinheiro e tudo mais. Eu vou deixar o link do vídeo do Gatsby aqui, caso você queira saber mais sobre o que eu estou falando. Então a gente vai acompanhar esse casal que tá em busca aí desse sonho americano, e o livro começa ali com eles conseguindo uma visita num apartamento que eles já estavam de olho há muito tempo, que é um apartamento bem disputado ali em Nova York, né, que é o Branford. E aí eles já estavam quase fechando um contrato com uma outra empresa lá de imobiliária, porque eles estavam quase desistindo de conseguir esse prédio, para vocês verem de tão concorrido que ele é, mas eles acabam conseguindo, e aí eles se mudam pro Branford. E aí quando eles vão chegar lá, a Rosemary, ela vai conhecer uma menina ali que, né, na hora que ela foi lavar roupa, e essa menina fala que ela tá morando na casa dos Castevets, que é meio que os vizinhos de parede ali, né, deles. E aí ela fala que esses vizinhos, né, que são dois um senhorzinho e uma senhorinha, tiraram ela das drogas, que ajudaram muito, e ela é muito grata a eles. E essa menina usa um colarzinho, um pingente, com uma certa ervinha, que é uma erva de Tanis, que essa senhora Castevet cultiva ali. Essa é uma erva, essa planta, quando fala erva assim fica meio engraçado, né? Fica parecendo outra coisa. Mas essa planta é uma planta que foi inventada ali pro propósito desse livro. Se você pesquisar raiz de Tanis aí, ela não existe. E pode ser que você pegue um spoiler do livro, se você ainda não leu ou não conhece a história. Então não pesquise sobre raiz de Tanis. Mas enfim, e aí ela fala que é um amuleto, que dá sorte, que eles deram pra ela. Só que aí vai acontecer uma coisa um tanto quanto estranha. Eles vão estar chegando um dia no prédio e essa menina vai ter se suicidado. Ela vai ter se jogado lá do alto do prédio, vai ter deixado uma carta. E a partir disso, a Rosemary começa um relacionamento ali, uma certa amizade com este casal, né? Com assim, o senhor e a senhora Castevets, que se chamam Mimi e Roman, tá? Mas é importante salientar que antes deles se mudarem para esse prédio, a gente vai ter uma coisa que é muito canônica dessas histórias de horror, que é quando a Rosemary fala para um amigo, que é o Hute, que meio que vai ser essa voz da sabedoria ali, a voz de alerta que sempre tem nesses livros, ele vai comentar sobre algumas coisas estranhas, algumas notícias meio esquisitas que já saíram sobre esse prédio que eles estão indo morar. Então já saiu uma notícia de pessoas que se suicidam do nada, de uma senhorinha que estavam sendo acusadas de comer bebês. Então, assim, umas coisas meio esquisitas ali, uma história meio estranha, meio macabra desse prédio. Mas mesmo assim, eles se mudam, né? Porque, como sempre aqui, a voz de alerta ali, a voz da sabedoria, a voz do conhecimento nesses livros, elas são sempre ignoradas. Então, eles se mudam pro prédio e vão começar esse relacionamento aí com esse
casal. E aí esse relacionamento, ele vai ser um relacionamento meio que estranho. A Minnie é uma mulher muito enxerida, então ela parece lá sem ter sido convidada, ela fica xeretando das coisas, perguntando os preços dos móveis, quanto que a Rosemary pagou em cada coisa. E aí eles vão ser convidados para jantares, e nesse tempo em que eles começam esse relacionamento com esses dois, a vida do Guy dá uma certa virada, tá? O Guy é um ator, mas só que ele não recebe trabalhos muito bons. Ele geralmente trabalha em rádio e em comerciais. E ele queria fazer peças, umas coisas mais renomadas que seriam boas para o currículo. Só que aí, nisso, ele perde um papel que seria muito importante para um outro ator. E ele fica meio babaço, né? Naquela coisa, meio triste, que ele perdeu o papel. Só que aí vai acontecer uma coisa muito estranha, logo após eles começarem a se relacionar mais intimamente com esse casal de senhorinhos aí, né? O cara que pegou o papel do Guy vai ficar cego repentinamente e o Guy consegue esse papel. E a partir disso, ele vai conseguir praticamente todos os papéis que ele estava almejando, vai conseguir ótimos trabalhos. E em meio a isso, ele decide que chegou a hora dele e da Rosemary terem um bebê. Porque a Rosemary, ela vai relatando assim, o narrador conta pra gente ao longo do livro, desse desejo que ela tem de ser mãe, mas que ela estava esperando o Guy, né, falar o momento em que ele queria, o momento que estivesse bom pra ele. E ela ainda comenta que ela queria ter 2 crianças, com um período de tempo não muito distante entre eles, aquele sonho americano básico, né, de ter 2 meninos lá, morar numa vizinhança boa, aquela coisa básica ali do sonho americano. E aí o Guy fala assim, ó, vamos, tá na hora, seu bebê, e é isso. E aí a Rosemary fica grávida, e a partir disso, esse casal, os Castavet, vão começar a agir muito estranho com a Rosemary, eles vão agir como quase pais dela, decidindo com quem ela vai se consultar, o que ela deve ou não deve tomar. E ela vai aceitando esse papel ali, né? Então, quando ela fala que ela tá grávida, eles vão virar e falar assim, não, porque a gente conhece um médico muito renomado, que você não vai em nenhum Dr. Hill. Eu nem conheço esse Dr. Hill, você vai lá no fulano, que ele atende bem, não sei o que, a gente vai falar pra ele te dar um desconto. E aí ela começa a ser atendida por esse médico, que é amigo desse casal. E aí, a Rosemary vai ter uma gravidez... A cachorra, ó, vocês devem estar escutando ela resmungando, né? Mas enfim, a Rosemary vai ter uma gravidez que vai fazer com que ela comece a definhar. Então, ao invés dela começar a engordar, como geralmente acontece com as mulheres quando ficam grávidas, ela começa a ficar cada vez mais magra, ela fica com uma aparência um tanto quanto cadavérica. Ela começa a sentir uma dor, que é uma dor que vai sendo constante, que vai durando por meses. E sempre que ela fala com esse médico, o médico vira para ela e fala assim, não, isso é normal, vai passar, é só você tomar isso aqui, daqui uns meses passa, daqui uns dias passa. E a dor nunca passa. E o médico fica o tempo inteiro falando para ela que ela não deve dar ouvidos para o que outras mulheres falam, porque cada gravidez é uma gravidez, e que ela não deve ler nenhum livro, que não sei o que. Então, o que eles começam a fazer é colocar a Rosemary num lugar de alienação e de submissão e também de reclusão. Então, tanto esse casal quanto o Guy vão começar a agir de uma forma um tanto quanto estranha. E no decorrer desse tempo, a Rosemary também vai começar a desconfiar de algumas coisas. Então, esse amigo, o Hilt, um dia vai visitar a Rosemary e ele percebe o quanto ela tá esquisita, assim, né? O quanto ela emagreceu e que não parece que ela está bem de saúde. E aí ela fala pra ele que ela tá grávida e aí apresenta este casal. E aí, nisso, o Hilt fica sabendo dessa raiz de Tanis, que a Rosemary, coincidentemente, também recebeu um amuleto igual o que a menina tinha, dessa raiz. E aí o Hilt fica meio encucado com aquela situação e ele começa a pesquisar. E aí ele liga pra Rosemary e fala assim, ó, vem me encontrar aqui amanhã a tal hora que eu preciso te contar um negócio. Só que o Hilt não aparece nesse encontro. E aí a gente que tá lendo começa a teorizar sobre o que está acontecendo ali neste prédio, esse relacionamento da Minnie e do Roman com a Rosemary, o que está acontecendo, porque eles estão tão interessados na gravidez da Rosemary. Então o Hilt não aparece e depois a Rosemary descobre que ele
entrou de coma repentinamente. E aí, a partir disso, a Rosemary vai começar a teorizar o que está acontecendo ali. E antes disso, antes da Rosemary descobrir que ela tá grávida, a gente tem uma questão aqui com o momento da concepção deste bebê. Então, o que acontece, né? Esse casal, eles seguem no método da tabelinha, né? Então, eles têm ali, veem os dias que são mais propícios para que eles tenham um bebê. Isso fica meio, eles não falam que usam, mas fica meio claro pra gente, né? E aí tem um dia desses ali, a Rosemary prepara um jantar, todo romântico, uma coisa toda bonitinha ali pra eles, né? Pra eles terem um bebê. E aí, nisso, a Rosemary não consegue preparar uma sobremesa. E coincidentemente, vocês vão ver que tem muitas coincidências que acontecem nesse livro, coincidências muito estranhas. A Minnie leva uma mousse de chocolate pra eles. E aí, a Rosemary e o Guy começam a comer, e no que a Rosemary come, ela vai dando umas colheradinhas, e aí ela percebe que tem um gosto meio esquisito, ela fala que tem um sabor de giz, uma coisa, e ela não quer comer. E nisso, o Guy tem um comportamento tanto quanto agressivo porque a Rosemary não quer comer a mousse. E aí a Rosemary meio que fala assim, ai, tá bom, vou comer, não sei o quê. Aí ela dá umas colheradas, mas não come tudo, ela joga mais da metade fora. E aí, nisso, ela começa a ficar tonta. Ela tem uma tontura e o Guy tem que levar ela pra cama. E ela meio que, tipo assim, dá uma desmaiada, mas ao mesmo tempo ela fica um pouco consciente. E aí, nisso, que ela ficou mais ou menos meio consciente, mas ao mesmo tempo tonta, ela vai ter um vislumbre de uma situação tanto quanto bizarra que acontece ali. E aí, no dia seguinte, ela acorda toda arranhada, toda machucada, e ela olha pro Guy, assim, o Guy tá lá, assim, lixando, às vezes fala assim, não, tá bom, já vou lixar aqui, não sei o que, porque ela acorda toda arranhada, toda machucada. E aí, nisso, ela acha um tanto quanto estranho ele ter feito aquilo, né, com ela apagada. Então, tipo assim, tem um abuso, acontece um abuso em meio a esse livro, e ele age completamente normal, e ela fica completamente, e ela fica meio, tipo assim, ela sente que aquilo foi errado, ela até conversa com ele, mas, como sempre, ele dá um jeito de fazer com que aquilo pareça mais suave. Só que, enfim, a gente vai ter uma implicação ali, nesse momento, porque em meio a essa tonteira que a Rosemary sente, ela vê algumas coisas, ela vê algumas pessoas, ela vê uns certos olhos amarelados ali, tá? Então, assim, não vou falar o que foi, porque vocês vão ter que ler, mas vocês já devem estar teorizando aí também. Então, aí, né, depois que ela engravida, esse casal vai começar a agir esquisito com ela, vai ter toda essa questão, e o Hilt, que vai ter essa voz de alerta de novo, vai cair em coma. E a partir disso, a própria Rosemary vai começar a desconfiar de que tem alguma coisa errada, tá? E aí a gente vai, né, teorizando, e a própria Rosemary vai chegando a conclusões de que, na verdade, ali, aparentemente, parece que ela está num prédio aonde está cheio de... Eu não sei se eu posso falar isso. Mas enfim, não vou falar o que é por enquanto, tá? Mas aí ela vai teorizando e basicamente é isso que acontece na história. Só que aqui a gente vai ter uma coisa muito interessante com esse livro, porque a gente vai ter esse horror em meio às grandes cidades e pode gerar uma certa surpresa, que foi o que aconteceu comigo, porque aqui a gente não vai ter uma coisa muito do sobrenatural, porque quando eu peguei assim, a bebê de Rosemary, eu acho que vai ter alguma coisa a ver com essa criança. Essa criança é filha de quem? Umas coisas meio assim. E aí eu tava achando que seria algo bem sobrenatural, bem vibes, sei lá, Annabelle, Invocação do Mal, umas coisas assim. Só que não é bem essa pegada do livro. O livro vai numa pegada mais de suspense, e ele tem uma crítica aqui, pelo menos ao meu ver, desse papel que a Rosemary passa a desempenhar. Chega um momento do livro onde ela é simplesmente tratada como um objeto, né? Como essa mulher que deve apenas criar algo, procriar algo, e pouco importa as suas vontades, se ela está bem com aquilo ou não. Então, ao longo do livro inteiro, a gente vai vendo o quanto a Rosemary passa a ser inviabilizada, eu acho que foi, e o quanto ela vai perdendo a sua voz. Então, assim, ela não consegue escolher um médico que ela vai se consultar, ela não pode tomar vitamina, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer nada. Isso tudo como desculpa pra falar que eles estão cuidando do bebê. Então, todos os dias a Minnie vai levar uma bebida esquisita pra ela falando que
foram recomendação desse médico, e a Rosemary vai cada vez mais perdendo seu papel ativo enquanto mãe mesmo dessa criança. Ela deixa de tomar decisões, ela não toma mais, as pessoas passam a tomar decisões por ela. E aí a gente tem todo esse questionamento também, que eu acho muito interessante desse livro, e não só desse, mas de outros livros dessa pegada, é que a gente vai ter muito aqui essa coisa da dúvida. Então a gente vai ter essa personagem encarando essas coisas e ela se questionando se realmente isso está acontecendo ou se ela tá ficando maluca. Mas aqui é uma dúvida que é respondida. Depois isso fica muito claro pra gente o que realmente está acontecendo ali e quem são essas pessoas. E o mais interessante é que aqui a gente não vai ter esse horror ligado ao sobrenatural, mas sim um horror em meio a grandes cidades, mostrando que, como disse o Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Então, o pior mostra aqui esse lado ruim do ser humano e da mulher enquanto um objeto. Porque, gente, quando o livro vai chegando no final e vai chegando quando esse bebê nasce, a Rosemary, eles fazem assim, nossa, é assustador como ela é tratada. Ela é simplesmente tratada como uma mulher que está carregando um bebê e pouco importa os sentimentos dela, o que ela está sentindo. E aí a gente entra no filme, que o filme tem muito... Nossa, o filme ficou muito bom. O filme ficou tão bom quanto o livro. Eu recomendo muito que você leia o livro e assista o filme também, tá? Porque no filme, eu lembro de uma frase do Guy que ele fala, né? Que ele vira e fala... Porque assim, quando a gente vai descobrir o que tá acontecendo, a gente vai vendo o tempo inteiro o quanto a Rosemary foi objetificada e que eles, assim, simplesmente cagaram. Ela realmente não tem voz ao longo do livro inteiro, porque em nenhum momento ninguém chegou pra ela e perguntou: você quer fazer isso? O que você acha disso? Não tem. Então, tipo assim, o Guy, que é o marido dela, toma uma decisão por cima dela e no final ele usa pra justificar o que ele fez, os atos que ele fez. Ele vira e fala assim, eu lembro dele falando no filme, eles me prometeram que você não se machucaria. Realmente ela não se machucou, mas assim, ela não se machucou fisicamente. E assim, o que fizeram com ela depois, sabe? O parto da criança, o que eles fazem depois que a criança nasce, o modo como ela é tratada, e aí, que aquilo ali também não é uma forma de agressão. Então, assim, esse livro, ele bebe um pouco disso daí, sabe? Do papel da mulher dentro de uma sociedade e como a mulher, ela vai sendo objetificada nesse papel de apenas uma pessoa que tá ali pra gerar e pronto, acabou, pouco importa se você tá satisfeita com aquilo ali, com aquele tratamento, se você está confortável. Então eu vi muito disso aqui nesse livro, né? Não sei se realmente foi essa a intenção do autor, mas foi uma percepção que eu tive a partir dessa leitura. E assim, lendo o livro e vendo o filme e pegando isso, foi assim, gente, chega a ser muito desconfortável ver o quanto a Rosemary vai cada vez mais sendo silenciada, enquanto outras pessoas vão tomando decisões por ela ao longo do livro inteiro. E como ela é tratada, gente, aquele final é assustador. A cena da concepção dessa criança também é assustadora. Tipo assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, é maluquice atrás de maluquice. Mas enfim, né, apesar disso, né, de ser um livro que me gerou esse desconforto, foi um livro que eu gostei muito. Ele tem essa vibe, esse suspense que você vai lendo e você vai querendo saber cada vez mais o que tá acontecendo. Então, quando você for ler, não fique esperando grandes acontecimentos sobrenaturais, coisas do tipo, porque não vai ter, tá? Ele é mais focado nessas questões que eu apontei do que mais em ter aparições, por exemplo, sabe? Mas foi um livro que eu gostei demais, que eu super recomendo que você leia e assista o filme, porque os dois estão impecáveis. Como disse, o filme está lá no Prime Video, caso você queira assistir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal para você, né, receber mais conteúdos aí semanalmente que eu sempre posto aqui sobre literatura, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.